Se você tem uma situação, tem um filme que é do Tom Cruise, que ele é um piloto, Tá, American, alguma coisa assim. Ele é um piloto de avião que ele começa a fazer serviço pro tráfico. Então ele pega uma manha de chegar na América do Sul, viajar para os Estados Unidos, chegar ali na Flórida abaixo do radar pelo mar. Pegou essa manha, ele era o piloto do tráfico. Ué, ele foi flagrado pela CIA. A CIA falou para ele, ó, você tem uma opção. Passar décadas na cadeia por tráfico internacional, tá aqui preso, foi preso com as drogas e tudo, dinheiro, ou trabalhar pra gente. E aí ele virou jogo duplo. Ele fazia tanto o tráfico, levar as drogas que a CIA apreendia, mas teria que vender para ela ter um dinheiro de caixa 2 para agir nas operações obscuras dela. Veja, uma das operações, quem quiser aprofundar nessa situação, dá uma pesquisada sobre o escândalo Irã-Contras, né? Os Estados Unidos fez um bloqueio no Irã para não vender nada, ninguém poderia vender armas, nada, mas a CIA vendia armas para o Irã porque precisava de dinheiro sujo dessas armas para investir nos contras aqui da Nicarágua, aqui na América do Sul, contra o comunismo. Por isso os contras. Isso aí a gente já vê há muito tempo, né? Porque a gente vamos falar ali, voltar ali para a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe quem financiou. Sim. Quem financiou a Alemanha com armas. Na verdade, a ideologia era fazer o bigodudo parar a Rússia. Parar a União Soviética na época, sim, né? E eles perceberam que ia dar ruim, daí eles voltaram atrás. Mas começou porque o próprio Estados Unidos financiou. Mas voltando um pouco ali, né, na década de 80, então a gente percebe que o Epstein, ele forma aquele capital, aquele patrimônio devido ao escândalo, à obscuridão dos negócios que ele fazia. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo qual é? Da onde que ele consegue aquela junção com a Victoria's Secret? Que foi um marco dele ali, sim, que é onde ele junta a marca da Victoria's Secret, que o Leslie, né, que era o dono da... Ele dá um aval para ele, uma carta em branca para ele. É muito estranha, porque assim, você ser nomeado CEO de uma empresa ou gestor de um grupo, você recebe outorga de poderes, uma procuração, mas com poderes específicos para gestão daquele negócio. Não para, como o Epstein tinha. O Epstein tinha uma procuração para gerir e vender e locar e fazer o que quisesse com os imóveis e patrimônio pessoal do dono que não era só dono da Victoria's Secret, dono de vários negócios. Sim, o nome dele era um... E tanto é que, como eu falei dessa primeira condenação dele, de abuso e tal, era feito na mansão onde ele recebia o pessoal em Nova York, recebia na mansão do dono da Victoria's Secret. Então o que acontece? Ele usou da influência da pessoa. E aí eu te falo, nós entramos no campo que ele começou, na minha opinião, a se especializar, que é modelos. É o chamado compromate. Compromate é comprometer, é uma estratégia antiga, muito antiga, mas muito utilizada e difundida pela máfia russa, que é o quê? Compromate ele pode ser como chantagem ou como fiança. Então, vamos lá. Como chantagem, eu pego a pessoa, eu sei que ela tem determinados gostos, ou droga, ou determinadas perversões sexuais, eu forneço acesso a ela, a isso, ela tem uma confiança em mim, eu estou ali como
um amigo que estou facilitando, mas eu filmo. E de repente eu tenho o quê? Uma chantagem. Então, nesse caso do dono da Victoria's Secret, me parece muito isso, que a pessoa abrir mão é quase que abrir mão da cidadania civil para outro. Ó, faz o que você quiser com os meus bens. Por outro lado, quando eu falo do compromate de garantia, é o quê? É quando uma pessoa vai adentrar a um círculo de poder ou a uma função onde a ela vai ser dada muito poder, e ele precisa, e os poderosos que vão outorgar essa possibilidade precisam de mantê-lo embaixo da batuta, embaixo da espada. O que fazem? Olha, você vai assumir tal cargo, você vai ter tal acesso, mas você precisa entrar naquele quarto ali e fazer determinada coisa. Dependendo da aptidão da pessoa, ela faz aquilo ali com gosto. Sim. Dependendo da aptidão, ela fica com aquilo, mas mesmo fazendo com gosto, ela tem fora dali uma imagem que ela tem que manter para a sociedade. Sim. Essa gravação está guardada na gaveta e toda vez que se recorre, olha, o Amaral, preciso que você me faça um favor. Você está lembrado, né? Ou seja, você sabe o que eu tenho contra você. Do jeito que eu te coloquei, eu jogo isso, eu vazo isso e te jogo, já é pra fazer, te tiro. Pra ter aquela não cúpula só ali. Te tiro o cargo. Sim. Eu acabo com a tua vida, porque você cometeu um ato reprovável para a sociedade e um ato criminoso. Então acabou. Mas isso aí acho que fazia parte daquele do rito ali deles. Sim. Ali. Mas ali, ó, esse pacto que ele faz com a Victoria's Secret, o Lelis, a gente percebe que se a gente for pensar num formato de conspiração, que ele já tinha esse formato pensado, essa estratégia já traçada, daí você começa a analisar. Ele consegue o dinheiro com as falcatruas do sistema de câmbio. Não, de antes, dinheiro. ele consegue o acesso com o pai do aluno para entrar no mercado financeiro. Sim. Então, daí ele consegue, daí ele faz as falcatruas, os roubos, a enganação dos fundos e tal. Então ele conseguiu o dinheiro, que era o começo dele ali. Daí o elo com o Lelis da Victoria's Secret, o que traz? O acesso às modas, a passarela. Quando ele as modelos, as mulheres. Ali ele tinha como chamar. Como que você vai chamar as mulheres através da Victoria's Secret nos anos 80, meu amigo? Era, até hoje mas nos anos 80 era o que se tinha de melhor na área. O que a gente, quando fala Victoria's Secret, a gente lembra da lingerie. Sim. E lembra do desfile de modelo. Das mulheres mais bonitas do mundo ali. Sim. Então ele tinha... Você imagina o cara falar assim, ó, eu tenho uma ilha e na minha ilha eu vou levar as meninas da Victoria's Secret. Você quer ir lá comigo? Lembra da Playboy? Presidente, você quer ir comigo? É um convite irrecusável, meu amigo. Cara... Pode ser quem seja, meu amigo. Vai lá no negócio secreto. Você imagina? O nome já era favorecido ainda, Victoria's Secret. Essa ilha dele, Little St. James, ela é o que espelha a situação de que o isolamento gera a sensação de segurança, porque o cara só chegava ali por mar ou pelo ar. Então, pouca gente, sempre muito vigiada. Sim. Tem uma questão que é muito curiosa, que o formato da ilha do Epstein é o mesmo formato do logo da Nickelodeon. Sim, e dizem também que a barra do quadro tem o da Disney também. E tem alguns episódios dos desenhos que comentam isso, né? Sim. É até engraçado. Essa questão, quando o cara ele se isola da sociedade, ele vai para um lugar desse, ele se sente protegido e ele já é poderoso e ele vê que ele tá com uma pessoa que é acima de qualquer... é imune. Porque o Epstein era imune. Todo mundo sabia o que ele fazia, todo mundo sabia o que acontecia, não dava problema nenhum para ele. E ele era conhecido por fazer contatos
Sim. Entendeu? É o dom dele, né? Sim, de fazer contatos. Ele aqui, o interesse dele no Brasil, esses arquivos são mais de 3 milhões de páginas. E dizem que só, não chega à metade. E tem menções dele de interesse no Brasil de quê? De aquisição de revista de moda e agência de modelo. Sim. Por quê? É baseado nisso que aquele nome daquela... A crença da brasileira, né? Pegar a brasileira bonita, da moda e tal, como ele se infiltrou na Victoria's Secret. Então, assim, todo o negócio dele era baseado nisso. A companheira dele, a Maxwell, ela era a que fazia a intermediação. Então, ela que chegava nas mulheres bonitas. Vamos chegar na Ghislaine Maxwell, né? Então ele junta ali o dinheiro, daí ele já tinha o acesso aos modelos, tinha o dinheiro, tinha acesso aos modelos. Tava faltando o que para ele? A aristocracia. Sim. A aristocracia. Agora ele tinha que se envolver na onde os poderosos estavam. Conseguir a conversa, ter o acesso a príncipes, às rainhas, aos presidentes, aos pontas, aos cabeças dos ocidentes, de Israel. Ele tinha que ter esses contatos. E aí que chega a Ghislaine Maxwell, que o pai dela era o Robert Maxwell, que era da corte inglesa. Ele tinha todos os contatos milionários. E dizem que, a gente estava falando do FBI, dizem que o pai da Ghislaine também era que introduziu ele no sistema de espionagem. O cara não era presidente de nada, nem de empresa, nem de país. O cara não era rei. O cara não era príncipe, o cara não era político, o cara não era juiz, mas o cara participava dos círculos mais fechados do poder. Quando eu trabalhava lá em Brasília, tinha uma fala que é um ditado que até hoje lá em Brasília, né? É assim, o legal não é ser o cara, é ser o amigo do cara. Ditado daquele que morreu esses dias, da sexta-feira lá. O Madeirite. O Madeirite. Hoje, né? Sextou, tá? Por quê? Porque o cara tem todas as responsabilidades. Ser o amigo do cara, você tem um acesso a ele e você vai passando. Você quer conversar com o senador? Ele é meu irmão, peraí. Ele é meu amigo. Aqui, vamos conversar com ele. Vou ligar pra ele aqui, você fala, pá. Esse é o acesso. Então, quando ele conseguiu adentrar... Que isso foi a Ghislaine que trouxe. O corpo fechado da grande cúpula, dali, para ele começar a juntar provas, começar a juntar material, para ganhar confiança e estabelecer esse trabalho, entre aspas, dele, né? Ficou fácil. Porque o mais difícil é adentrar a roda seleta dos escolhidos, né? E ele conseguiu fazer essa junção, né? Essas três coisas que a gente comentou, que foi o dinheiro, a entrada na Victoria's Secret, o acesso às mulheres, a Ghislaine Maxwell traz os contatos, por conta do pai dela, que tinha toda aquela... que estava rodeado do contato com príncipes, com reis, com rainhas, com presidentes, ele tinha o contato, ela coloca ele na roda. Dizem que foi por amor, que ela se sujeitou a tudo ou por compartilhar a mesma tara, né? Porque ali envolve várias taras, né? Sadismo, né? Voyeurismo, enfim, várias ali você pode. Então, às vezes, ela também gostava do que estava acontecendo. Por quê? Minimamente, para você ser um agenciador nesse ambiente,
Tem que gostar, porque senão você se enoja. Senão você fica com peso na consciência. Você para o negócio. Se não gostar, não. É uma pergunta que não quer calar. Desde quando? Na minha opinião, desde sempre. Porque assim, é o que eu falei. Ele começa lá, não se sabe como um cara sem a graduação começa a dar aula no colégio mais chique de Nova York. Será que ele não pegou uma herança de alguém que já vinha de antes? Não, porque ele começou. A coisa mais importante, primária que aconteceu na vida dele foi se intitular como professor de matemática e física da escola mais chique de Nova York. Sabe-se lá o que ele fez com o dono da escola, sabe-se lá como, ou com alguém que tinha influência na escola. Como que ele converteu isso, né? A gente tem um buquê, né? A gente tem uma desconfiança de como. Sempre com o compromate, sempre com a chantagem. Na minha opinião, ele tem uma vida de chantagem. Um cara que entra... Ele ficou pouquíssimo tempo no banco para sair como sócio e ele entrou como júnior. Sim. Entendeu? É tudo mal explicado, assim. É muito as meteórico. Dele, que ele... Tudo bem que... tem em algumas biografias que ele era um gênio da matemática, mas ele não tem nenhuma certificação. Nunca ganhou um prêmio Olimpíada da Matemática, igual tem aqui no Brasil. Nunca. Entendeu? Não tem uma certificação de professor, mérito professor, na escola mesmo. Ao contrário, ele foi demitido. E não se sabe o porquê da demissão. Então. Entendeu? O negócio é muito obscuro ali, né? Sim. Essa transição dele é muito obscura. E os envolvimentos, que daí começa a chegar os grupos, as pessoas envolventes, as pessoas de nome, presidente, vice-presidente, prêmios Nobel, cientista. E esse círculo ali que frequentava tudo aquilo? Você quer ver que coisa mais esquisita e que não combina com a figura? Se você pesquisar aí Stephen Hawking na ilha de Epstein, vai ter uma foto dele com um drink na mão e duas mulheres de biquíni. Não combina com a figura do Stephen Hawking, ele com duas mulheres de biquíni pequenininho do lado. Mas o cara tava lá, o cara se sujeitou a tirar uma foto naquela condição física dele, sabe? Tem uma foto, tem o Bill Clinton numa banheira, todo com a mulherada ali na banheira. É um negócio estranho, né, rapaz? Você fala assim, mas como que é isso, Ou cara? seja, você sabe que vai dar ruim um negócio desse, cara. Às vezes o cara nem sabia que tava tirando a foto. Mas lá era filmado, lá era o Big Brother, velho. Mais escondido, né? Não, eles sabiam, os caras sabiam. Das câmeras de segurança, mas as câmeras nos locais privados, sei não, hein? Você acha que o cara não ia arriscar uma dessa? Ficar na mão de um sacana igual o Epstein? Os caras pode estar louco ali, tá com vontade, mas não era doido, não. Os caras são cobra criada. Mas sei lá, cara. Existe muito isso. O Bill Clinton escapou dessa, mas caiu na outra, na Mônica Lewinsky. Puseram a estagiária lá pra provocar. Então, né, cara? Mas o do Bill Clinton também, mas cara, que nem você falou, você tá numa posição, você sabe que você tá correndo risco. Pra mim, o negócio ali é armado. E você vê, né? Ninguém comenta, chama Argov, que era o vice-presidente dele. Dizem, se a gente for levar essa teoria da conspiração a sério, que esse Argov que era para ficar no lugar do Bill Clinton. E Bill Clinton começou a dar ruim lá, querer fazer a paz lá com o Irã, com a Líbia, e não era a intenção dos que estavam acima, assim como o Trump falou. Senhores da guerra. Não era para Bill Clinton querer fazer aquilo. E daí não conseguia, e Bill começou a ter uma repercussão boa do nome de... quem ele falasse ia ganhar a eleição. E esse Argov ia ficar para trás. Daí eu coloco uma mulher lá e vamos acabar com a vida dele. Sim, ali. Muito comum. Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, teve Primeira Guerra Mundial, né?
Na Primeira Guerra tem uma figura, já tem vários filmes sobre ela, a Mata Hari. A Mata Hari era uma dançarina, né, exótica, bonita, que perambulou com as maiores autoridades na Primeira Guerra, compartilhou segredos, porque uma mulher com determinado talento, ela tira qualquer segredo de um homem, né? Também frequentava as rodas ali, de ouvido em pé, e passou muitas informações de guerra, foi responsável por muitas mortes. Tanto é que foi fuzilada na França, né? Ela morreu por espionagem, né? Alguns dizem que foi uma, como entre aspas, queima de arquivo e tal. Mas tem gente que fala que ele nem morreu? Não, do Epstein é certeza. Vou te dar alguns aspectos. Na minha opinião, um homem desse poderio não morre de ele mesmo se enforcar numa cela. Porque eu tenho todo mundo no bolso, tem que me matar. Eu não vou me matar. O que eu sei, eu valho muito. O meu escudo é o que eu sei de vocês. Então ninguém me rela. Mas olha só, vamos lá. Primeiro, ele se matou, entre aspas ainda, com o próprio uniforme da cadeia. Tá. Você acha que a cadeia americana, uma cadeia de alta para membros de alta periculosidade, né? Alta proteção a cadeia. Você já ouviu falar de alguém nos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque o cara vai com a camiseta dele, o cara vai com o short dele, meia dele, mas nos Estados Unidos de uniforme, alguém falar assim, ele se enforcou na cela com o próprio uniforme? Com algum objeto da cela, algum pano da cela? Não. O que acontece? Foi feita uma autópsia autônoma nele e foi detectado que o pescoço dele foi esmagado. Dele não, do cadáver. Que tá, foi esmagado. Que não era condizente a um enforcamento. Mais um detalhe. Todos os guardas alegaram que um alegou que cochilou, o outro alegou que saiu, e no momento... E teve um que falou que viu ele entrando em um carro e não voltou mais. E no momento a filmagem corre, e é uma filmagem que não pode ter interrupção, não tem queda de energia, porque tem no break, tem tudo, não pode acabar a energia de um presídio, principalmente de um sistema de segurança. Faltam 2 minutos da fita. Tem 2 minutos perdidos da fita. A fita começou aqui que fala. E acabou ali. Tá na internet. Quem quiser, filmagem cortada da cadeia de Epstein. 2 minutos, cara. 2 minutos um povo treinado tira um cara de onde quiser. Mesmo, até com ajuda, ó, tá tudo aberto, viu? Pode entrar. Pega o cara, vai embora. Atrelada essa história de que a imagem dele em Israel. E ele ser agente de Israel. Ele era colaborador da CIA e do Mossad, as 2 maiores centrais de inteligência do mundo. Um cara desse não morre. Entendeu? Quantas vezes você acha... voltar no filme do Tom Cruise lá. Depois que ele fez o acordo com a CIA, ele era preso. Os caras do FBI chegavam seco nele pra prender ele com droga e tal. Em 2008 ele foi preso, né? Chegava no cara... tô falando do personagem do Tom Cruise no filme, né? Chegava com a droga preso, flagrante e tal, chegava os caras da CIA, ó, ele é nosso. E soltava ele de novo. Eu lembro do filme. Ou seja, quantas vezes será que o Epstein não teve essa situação? Se o próprio, agora indo para outra esfera de poder, também essa situação de situações obscuras e tal, o P. Diddy deu um tiro na cara de uma mulher dentro de uma boate e não aconteceu nada com ele, porque ele dizia que ele tinha muita gente por trás dele. Então, assim, essas situações da pessoa ter informações, da pessoa saber muito, por vezes é perigoso, desde que ela não saiba se proteger.
O Epstein vivia muito tempo nessa vida, então, comprovadamente, ele sabia se proteger. As pessoas até eram amigos dele, né? Porque compartilhavam das coisas, né? Mas assim, eu volto a falar para você assim, porque existem outras histórias que são parecidas com a do Epstein. Porque em 1913 teve casos parecidos. Eu creio que a história ela sempre vai se repetir. Às vezes só muda os personagens, mas os rituais continuam mesmo. Não tem aquela frase que a história sempre se repete, às vezes como farsa, às vezes como tragédia? Né? Então, ela se repete. Eu te disse que esse é um comportamento social. A partir do momento que o homem criou a sociedade, ele criou castas. Ele criou pessoas que iam comandar e comandados. A partir desse momento que ele cria comandados, ele cria círculos de poder. Quando ele cria círculos de poder, ele cria cercas. Círculos e cercas. Quem está aqui embaixo não entra. Nós estamos em pleno 2026. Se você for lá na Índia, pegar uma casta dos Dalit, eles não podem nem pisar na sombra do Brahmani, porque ele é uma casta que cuida do esgoto, que cuida do defunto, que faz o serviço mais podre que tem na sociedade. Ele não pode nem pisar na sombra de um membro de outra casta. Não pode casar, por mais apaixonado que esteja. Não pode frequentar mesmo em 2026. Entendeu? Isso se repete aqui? Repete. Quando você vê um filho de um jardineiro como era o Epstein casar com uma herdeira, não é? Mas a gente percebe então que, na verdade, a gente sempre foi manipulado. Sempre. Aquela roda de baixo está sempre manipulada. Sempre. Porque o poder, ele sempre se manteve na mão de algumas famílias. E elas decidindo como o mundo girava. E como o mundo gira. Esses dias eu vi uma teoria da conspiração também, né? Eu estava lendo que daqui do Brasil ainda, que as eleições elas são abertas para apenas 17% serem pessoas novas, pessoas que nunca teve relacionado a... E a parte de coeficiente é justamente para que, se um desses daí estourar leva um monte dos caras lá. Quer mais do que o Nicolas, o Tiririca. Levaram um monte de gente, entendeu? E leva um monte de gente que, às vezes, no partido... Mas é cara deles ali, né? Aí, de repente, o cara chega, o cara não é da ideologia do partido. Vamos... Agora, a gente é sempre assim, né, cara? A gente tá falando de Epstein, vai lá pra Soraya Tronic agora. Mas vai fazendo um sincretismo tudo isso, né? Você pega a Soraya Tronic. Tem vídeo dela aí na internet pedindo voto, falando que ela é a candidata do Bolsonaro. E depois todo mundo sabe o que ela fez com o Bolsonaro no debate. Ela ganhou com base... na figura do Bolsonaro, depois falou, não tem nada a ver. Tipo, Pedro, quando Jesus estava preso. Eu não sou eu não, eu não tenho nada com ele. Negou 3 vezes, ela negou um monte, né? Então, assim, essa é a grande questão da coisa, né? A pessoa, a política, ela também é uma casta. Para você entrar, você pode ser um sujeito... valoroso na sociedade, você pode ter até um potencial de voto, mas se os partidos da sua cidade se unir, falar assim, o Amaral lá do podcast não vai ser candidato porque a gente não quer. Você não vai ser, porque você depende de um partido abrir ou te autorizar. Não existe a candidatura como é nos Estados Unidos, o cara fala, eu sou candidato, pode votar em mim, independente do partido, né? Mas assim, é que lá também é de uma outra forma, né? Não é só os votos que conta. Mas o candidato pode falar, eu sou candidato. Sim. Acabou. Não preciso de pedir benção pra ninguém. Sim. No ritmo do mundo, onde tudo acontece,
Ideias que brilham, que o tempo não esquece. No campo, na fé, nos negócios e no pensar. Lúcio Amaral, vamos juntos caminhar. A conversa tá no ar, venha dialogar. No podcast a mente vai expandir. Com esporte, fé e marketing a brilhar. Boas ideias vamos construir. Na ideologia, um novo olhar. Religião e esporte juntos a ensinar.